Oi, chegamos para mais um episódio do Projeto Balaia e hoje vamos falar do Deus que guarda sonhos em vasos de barro. É isso mesmo, o Deus que guarda sonhos em vasos de barro. E essa palavra, esse devocional, ele surgiu a partir de uma pergunta que eu fiz a Deus. Eu perguntei: Deus, qual o limite dos meus sonhos? Até onde eu posso sonhar? Eu quero que o Senhor coloque para mim de forma clara até onde eu posso ir, até onde eu posso ousar com o Projeto Balaia. Será que eu estou investindo meu tempo, minha energia nessa missão de pregar a Tua Palavra para mulheres negras? Será que o Senhor realmente está nesse projeto? Será que realmente o Senhor está se agradando? Eu estou fazendo do meu jeito, do meu modo? Então, se você acompanha o projeto, você sabe que na semana passada eu não consegui postar nenhum vídeo, porque eu estava nessa semana de oração e de confirmação com Deus. Então, uma dessas perguntas, que é sobre o limite dos sonhos, ela veio a partir de a contestação de muitas portas fechadas, gente criticando o projeto, dizendo que não precisava falar só para mulheres negras, enfim. E eu estava deixando o meu lado humano ouvir as palavras contraditórias ao projeto, porque querendo ou não, a gente é humana, E quando você está há muito tempo, por exemplo, eu estou há um ano já gravando vídeos, então você não está vendo o retorno, e ainda vem críticas, você começa a se indagar assim: Deus, o Senhor realmente está no projeto? O Senhor realmente está com essa missão? O Senhor realmente quer isso? Porque eu não sou nem obreira, eu não sou esposa de pastor, eu não tenho um cargo ministerial na igreja, e o Senhor me deu esse projeto. E enquanto eu fazia essas perguntas, eu continuava fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, que é orar por mulheres negras, que é acompanhá-las no dia a dia, que é ajudá-las juridicamente, fazer reflexões. Inclusive, eu tive a oportunidade de ler a palavra para mulheres negras pessoalmente, explicar a história de Agar. E enquanto eu contava sobre o Deus que vê mulheres negras, eu, na minha própria vida, estava me questionando se Deus estava me vendo. Então, esse vídeo é uma resposta do Espírito Santo para você, mulher negra, que acompanha o canal e às vezes percebe isso, Às vezes a gente está passando por um momento de tempestades e não consegue ver o agir de Deus, a mão de Deus. E quando você tem um ministério, você pode se questionar se Deus realmente está nele, porque Ele vai te usar, para curar pessoas enquanto você ainda está se curando. Que loucura, para você pregar sobre o Deus que vê outras mulheres negras enquanto você ainda não está se vendo vista totalmente por Ele. E o Senhor, Ele colocou na minha frente provas infalíveis de que Ele está com um projeto, que Ele está comigo. E muitas vitórias a gente alcançou na semana passada, que eu não vou entrar de forma profunda, porque estamos nesse processo de gestação, E a gente só fala do bebê quando ele nasce. Mas uma das coisas que eu já posso falar é nosso site, que eu vou tentar colocar aqui para vocês, está saindo. E o projeto pegou uma visão de pegar mulheres em situação de rua, em situação de prostituição, em vulnerabilidade social e política, e a gente está fazendo um acompanhamento individual. Já temos um número bastante legal de mulheres, e depois eu vou abrir o link de inscrição e vou colocar aqui para você que acompanha o canal aqui no YouTube. Se você, por exemplo, precisa de um kit de higiene, ou precisa de um acompanhamento espiritual, ou de um assessoramento jurídico, ou um encaminhamento ao médico psicólogo, a gente está fazendo tudo isso agora. Estamos nessa fase inicial, nessa autonomia do projeto, fora de toda e qualquer instituição, porque o Senhor tocou no nosso coração para o projeto ser autônomo de qualquer instituição religiosa ou instituição ONGs, A gente pode fazer parcerias, mas a nossa vivência é autônoma, porque o Espírito Santo, Ele quer essa autonomia do projeto. Amém? Abre a tua palavra, a palavra de Deus, no livro de Jeremias, capítulo 32. E quando o Espírito Santo ministrou, o Deus que guarda sonhos em vasos de barros, foi basicamente isso que eu fiz na semana passada. Porque aqui na história de Jeremias, ele estava cercado no palácio, e a cidade dele, Anadote, estava cercada pelo povo de Nabucodonosor. Então, eram terras que não pertenciam mais ao povo de Israel, porque o povo inimigo tinha levado cativo e tornou a propriedade daquelas terras. Então, o Senhor, Ele usou Jeremias para falar que Nabucodonosor invadiria Judá e pegaria as terras. E enquanto as terras estavam sendo propriedade do reino de Nabucodonosor, Deus avisou para Jeremias que um primo dele chegaria para ele e pediria para ele comprar uma terra que era dele por direito de herança,
e ele deveria comprar, fazer a escritura dessa terra e colocar em um vaso de barro. Ou seja, Deus estava falando para Jeremias fazer um negócio que juridicamente era totalmente louco ele fazer. Por quê? Ele estava comprando uma terra que não era dele mais, não pertencia mais àquele povo, para no futuro ele resgatar. Porque o Senhor tinha para Jeremias, para o sonho de Jeremias, um projeto que ele cumpriria em outro tempo, de outra forma. Mas ele queria que Jeremias, naquela ocasião, fizesse essa compra e colocasse em um vaso de barro, amém? Para quê? Quando a promessa ela fosse cumprida e o povo de Israel voltasse a ser proprietário da sua terra, Jeremias tivesse ali o cumprimento da palavra do Senhor e uma prova concreta de que Deus estava com ele. E eu acho que você já pegou aqui o que o Espírito Santo quer passar para você, mulher negra. Muitas vezes a gente tem essas perguntas, né? Deus, até quando eu posso sonhar? Até onde eu posso planejar? E o que foi que Deus fez comigo? Ele falou, Laila, senta na frente do computador, anota tudo o que você vivenciou, né? Você foi pra rua, você passou por um prostíbulo, não se prostituiu, mas você viu a realidade que está ali. Você conhece a palavra, você é advogada, você sabe como funciona uma ONG internamente, você entende de gerência de projetos, não é à toa que você ganhou uma bolsa. Então pega tudo isso e anota o que você quer, o projeto Balaia. E eu anotei e eu vi que tudo aquilo que eu passei, né, que eu projetei, era muito pequeno diante do que Deus estava fazendo através da minha vida. Foi ali naquele momento que eu entendi o porquê que eu passei pelas coisas que eu passei. Porque hoje eu tenho autoridade para falar com a menina em situação de rua, que foi algo que uma balaia, num atendimento, ela falou isso. Ela falou essas palavras, olha, eles não sabem o que é ser mulher negra, eles não sabem o que é passar o racismo, o que é a dificuldade, eles não sentem na pele. E quando ela falava isso, eu pensava, é isso, né? E eu mostrei para Deus esse sonho e falei, Deus, eu não sei como é que eu vou jogar esse sonho no mundo, como é que eu vou conseguir recursos. Se o Senhor realmente é o Deus que vê a mulher negra, mostra que o Senhor está comigo. Mas eu peguei esse sonho e guardei em um vasinho de barro. E olha só o que o Senhor fez aqui, sobre essa palavra do vaso de barro, né? Jeremias, ele podia guardar essa escritura em um vaso de ouro, em um vaso de uma estrutura mais interessante do que barro. Mas por que que ele não guardou? E por que que Deus mandou Jeremias guardar a escritura em um vaso de barro? Porque se Jeremias guardasse em um vaso de ouro, os babilônios podiam pegar aquele vaso por ver a sua beleza interna, por ver a sua competência, por ver o seu título, e levaria a escritura. E aquela promessa que estava guardada, que é o conteúdo, seria levado pelos babilônios. Mas Deus foi tão estratégico que ele falou para Jeremias, olha, guarda no vaso de barro. Porque quem olha para o projeto, que é o seu projeto, que é o meu projeto, pode pensar assim, não vale nada. É só um vaso de barro. Mas o que está lá dentro é a promessa de Deus, que vai além de títulos, que vai além de conhecimento, que vai além da vontade humana, dos planos e projetos humanos. Então, mulher negra, se você tem um projeto, eu te desafio a hoje, você colocar ele em um vaso de barro. Porque o Deus, nosso Deus, ele é um Deus que ouve orações. Inclusive, foi algo que eu falei ontem com uma balaia, né, que a gente está acompanhando. Eu quero que você leia depois, eu vou abrir até aqui, porque o Espírito Santo me fez lembrar dessa palavra que a gente estava conversando. E essa balaia, eu estou acompanhando individualmente ela em um caso. Uma das que eu estou acompanhando, depois lê 1 João, capítulo 5, versículo 14, 16, que fala, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Então, quando você coloca o seu projeto no vaso de barro e entrega para o Senhor, e entrega isso em oração, saiba que o Senhor, Ele escuta as suas orações. Ele não está com ouvidos fechados para não ouvir. E você é visto, o seu projeto, o seu sonho é visto pelo Senhor. Olha, eu não vou contar muito, mas o Senhor, Ele quebrou protocolos no Projeto Balaia. Quebrou protocolos de instituições, quebrou protocolo de pessoas. E eu ouvi o agir do Senhor. Eu estava até pensando, meu Deus, e agora? E agora o Senhor está me dando algo que eu acho que eu não vou dar conta. Mas veja, não é sobre mim,
é sobre o que o Senhor ele está fazendo através do projeto. E se você não conhecia, né, esse projeto, ou se você quer ajudar, a sua oração é o que a gente está precisando agora, muito de oração, né? Porque são muitos levantes, né? E eu tô orando, mas quanto mais pessoas orarem, melhor, para Deus não deixar a gente cair em ciladas, não deixar a gente seguir os nossos conhecimentos que a gente acha que sabe, fechar parcerias que não é do agrado do Senhor. E também, se você quiser ser voluntária, né, em oração, a compartilhar e conviver com uma balaia, né? Tipo, você já está bem espiritualmente, tem que estar bem. E quiser, por exemplo, compartilhar leitura, acompanhamentos espirituais, conversa conosco. E esse é o vídeo de hoje do projeto. Eu espero que essa palavra te conte bem e que você seja abraçada pelo Senhor. Um beijo no seu coração.